Porto 360. Apoio Modal GR. Radiant Corporation. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, devido à pandemia, nós saímos dos estúdios da TV Tribuna e viemos remotamente entrevistar a nossa deputada Rosana Vale. Rosana, muito obrigado pelo teu tempo aí na tua agenda. Sei que está muito concorrido, hoje um dia extremamente turbulento, mas você sempre prestigiando a gente aqui e achando um espaço na tua agenda. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maxwell. Realmente é um dia turbulento. Nós estamos votando muitos assuntos emergenciais, mas é um prazer sempre falar com você, falar sobre Porto e as nossas ações em prol do nosso porto, né, que é o nosso tesouro aqui, que precisa ser bem cuidado. Na nossa região. Rosana, eu cheguei há pouco tempo, né, no Grupo Tribuna, eu estou ali, vou fugir um pouquinho da pauta para a gente iniciar esse bate-papo, as pessoas sempre querem conhecer um pouco mais da deputada, e te confesso que estou realizando uma série de experiências novas na operação portuária, estou fazendo uma série de matérias dentro da... eu tenho acompanhado, eu vi você num guindaste, não foi? Isso, exatamente. Eu vi. E virou moda, né, Muito Rosana? legal. Virou moda, assim, o setor portuário me convidando agora o tempo todo para fazer esse tipo de matéria. E você tem muita experiência nessa área, né? Você fazia uma série de reportagens também. É a minha primeira pergunta. Faz falta, Rosana? Você sente falta hoje? Como é que comparar aquela vida que você tinha dentro da TV com essa vida de deputada hoje, com uma agenda extremamente turbulenta e repleta como você tem? Faz falta, sim. Eu me sentia muito à vontade trabalhando na TV Tribuna, fazendo o programa todo sábado, Rota do Sol, fazendo as reportagens. Contei muitas histórias do nosso porto também, e tive a chance de vivenciar cada realidade da nossa região. E sinto saudades, mas eu entendo também que eu assumi esse desafio, é uma missão, não é fácil. Mas algo aconteceu comigo, houve essa transformação, até hoje eu não entendo por que eu decidi ir para a política, sendo que eu nunca me interessei, mas depois que eu assumi esse desafio, que a população confiou em mim, que eu podia ser uma boa deputada federal, uma jornalista como eu tenho levado isso muito a sério, todos os dias. É a minha responsabilidade representar bem a minha região, com seriedade e com transparência. Rosana, vou fazer o meu depoimento para você, se você me permitir, né? A gente, como sociedade, sempre exige, né, políticos que venham a ter valores, princípios. E eu, particularmente, venho acompanhando muito o teu trabalho. E quero te dizer que os teus valores e, principalmente, a forma como você tem defendido o teu mandado é de se admirar. Quero aqui já te parabenizar por isso. Eu agradeço, eu sei que a população tem reconhecido, prova disso são as pesquisas que estão a todo momento sendo divulgadas, mas eu sei que é um trabalho árduo, cada dia eu preciso conquistar a confiança dessa população que me elegeu, e até as pessoas que não votaram em mim, mas que agora estão acompanhando o meu trabalho e se surpreendendo com o meu trabalho, porque a política está muito desgastada. Nós somos colocados, infelizmente, não é por culpa da população, mas culpa do que foi acontecendo com a política, no mesmo balaio. E é duro para as pessoas que entram com um espírito diferente de trabalhar. Nós somos jornalistas e trabalhamos muito. Você também é assim, né? Você se dedica, ama o que faz, quer sempre melhorar. E esse conceito que eu aprendi na TV Tribuna, de trabalhar bastante, de produzir, de mostrar serviço, esse espírito eu levei para a política, mas ela não é dessa forma, né? Pelo menos ainda não é a maioria dos parlamentares que age assim. E há uma barreira muito grande para vencer isso, porque há uma parcela também da população que é levada pelas informações, pelas fake news,
pelos comentários muitas vezes de mídias mal intencionadas, e aí tudo vai para cima, né, da política, e vai para cima dos ruins e vai para cima dos bons. Aí o que acontece? Muitos bons desistem, porque é uma carga muito pesada, muito pesada. Eu imagino. Mas eu tenho levado com muita seriedade e acredito que a população está reconhecendo, sim. Rosana, te confesso que eu percebo a tua angústia, né? A vontade de entrega. Você tem uma vontade muito grande de entregar, de mostrar trabalho. Eu percebo isso no teu dia a dia. Eu não tenho o hábito de fazer esse tipo de depoimento, mas tenho feito agora porque eu tenho acompanhado o teu trabalho, acompanho de outros deputados também, mas eu percebo a tua angústia em entregar principalmente para o país e desmistificar o que a gente tem de burocracia, esses problemas políticos que não contribuem para o desenvolvimento. Falando nisso... desmistificar até a imagem que as pessoas têm da política, infelizmente, né? Que era que eu também tinha, né? Porque eu não acompanhava, que a política é um lugar onde só tem interesse, onde ninguém trabalha, onde só ficam querendo se perpetuar. É ruim isso, né? Porque a política tem que ser vista como missão, tem que ser vista como você progrediu na vida, você tem uma carreira de sucesso, e agora você está querendo se doar para pôr o teu conhecimento da tua profissão, da tua visão de mundo para contribuir. Para devolver para a sociedade, né, deputado? Eu acho que esse é o grande legado. Eu quero falar de Porto. Você é uma pessoa que tem trabalhado muito em prol do Porto, né? Eu tenho acompanhado novamente o teu trabalho, como eu já disse anteriormente, e a gente percebe que Porto faz parte da tua pauta, né? Haja vista que existe uma série de ações que você vem tratando. Eu vim acompanhando o projeto de lei, Rosana, 623, se você me permitir chamar de Rosana, é claro, que estabelece a destinação de 25% do valor de outorga, né, dos arrendamentos dos terminais portuários e das concessões de instalações portuárias aos serviços que estão associados ali às operações portuárias, que destinam-se não só para o município, mas também para as autoridades locais que acabam abrigando os portos. Como é que está esse projeto de lei, deputado? Isso andou? Andou. Então, foi um projeto que nós protocolamos, não faz muito tempo, ele está tramitando na Câmara Federal. Hoje, as cidades, elas sofrem muito esses danos, né, por causa da atividade portuária, na infraestrutura, na mobilidade, falta de estacionamentos para caminhões, falta de acessos rodoviários, tem a poluição ambiental, a poluição sonora também, e tudo isso faz parte da atividade portuária. E as cidades não recebem a contrapartida por terem, né, um porto. Então, nós entendemos que essa medida, desses 25% desse projeto de lei, da outorga que fique na cidade, ele vai assegurar melhorias nessa relação de porto-cidade. Vai favorecer a produtividade, a competitividade, a expansão das atividades portuárias e, de forma geral, a melhoria da qualidade de vida dos moradores. É um projeto justo. O que não é justo é o que acontece hoje, né? A outorga vai toda para os cofres da União. E a União é que depois destina essas verbas, Exato. Muitas vezes acaba nem voltando para Santos. Exato. Santos tem o maior porto da América Latina e acaba necessariamente ficando aí somente com o ônus da operação e não fica com... Exatamente. Deputada, eu vi o teu trabalho também nas mídias sociais e principalmente dentro do Congresso, tratando aí da questão da vacinação dos trabalhadores portuários, para a inclusão dessa classe na priorização das vacinas. Como é que está isso? Nós somos uma área essencial ao país, né? Eu acho que o Porto de Santos e os portos do Brasil, naquele momento de pandemia do ano passado, deram um recado, né? Eles atuaram de maneira extremamente significante para que não houvesse desabastecimento. Será que também essa classe não tem que ser incluída nessa priorização da vacinação? Como é que você está tratando isso, deputada?
Então, eu recebi trabalhadores de praticamente todos os sindicatos ligados ao porto com esse questionamento. Os portuários, eles estão numa lista de prioridade. No entanto, tem outros grupos que serão vacinados antes, e estão sendo vacinados, né? A gente está acompanhando aí. Os idosos, trabalhadores da saúde, aí depois tem o grupo das pessoas com deficiência também. Então, eu recebi esse manifesto dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores Portuários e de vários sindicatos. Eles solicitaram a minha ação junto ao governo federal. Nós fizemos, Maxwell, um requerimento tanto para o Ministério da Saúde como para o Ministério da Infraestrutura, solicitando uma data para o início da vacinação da categoria, porque quando você tem uma data, você já tranquiliza, né? Eles focam naquilo e aguardam, né? Eu sei que está difícil para todos, né? Porque os professores têm direito à prioridade, a gente está separando a prioridade da prioridade, mas eu estou cobrando sim e espero ter uma resposta o mais rápido possível, porque, como você mesmo disse, o trabalho no porto não parou, é um serviço essencial, editamos, inclusive, uma medida provisória para garantir, né, a proteção, as mudanças na atividade portuária para que o trabalhador se tornasse um pouco mais protegido, afastando os que tinham comorbidades. Foi uma luta lá no Congresso também, eu defendi alguns destaques para os trabalhadores, alguns eu consegui, outros não, mas eu tenho tentado atuar bastante e tenho conseguido me tornar uma referência lá no Congresso também na defesa das atividades portuárias. Te confesso que está reverberando o teu trabalho, né? Muita gente tem comentado aí a tua defesa ferrenha ao setor portuário. Deputada, a gente falou muito de entrega, né? E a gente fez mais recentemente agora o Summit BR do Mar. A gente tem aproximadamente 8.000 quilômetros de costa e a gente não explora o modal da cabotagem, né? Que é o transporte, vamos dizer, doméstico, né? Marítimo aqui, explorando as costas, a costa brasileira. E isso, evidentemente, é muito importante para o desenvolvimento não só do setor, mas também do país. A BR do Mar já vem há algum tempo sendo debatida. O que falta, deputada? Por que tamanha demora para se aprovar projeto tão estratégico para o nosso país como esse? Então, o projeto ele foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, com modificações, inclusive nós participamos de alguns destaques que modificaram a questão do reporto também, houve uma ampliação de 1 ano, não foi o que nós queríamos, mas houve essa ampliação. Eu acredito muito nesse projeto da cabotagem, é um trajeto doméstico que precisa ser incentivado, não vai tirar trabalho dos caminhoneiros. O ministro várias vezes disse só o contrário, vai aliviar um pouco, né, esse engarrafamento todo que a gente sofre nas rodovias, mas vai dar outras oportunidades, novas oportunidades, porque o número de mercadorias circulando no Brasil vai aumentar também. Então, como você falou, são quase 8.000 quilômetros de litoral, dezenas de portos importantes. Então, essa BR do Mar, ela prevê, né, um crescimento de 30% na movimentação de cargas e do setor portuário, e aumentando o movimento portuário, aumenta a renda do trabalhador, tem mais emprego, isso a gente tem que levar em consideração também. Significa melhoria na frota, na indústria naval, na redução de custos de infraestrutura portuária. Então, nós estamos aguardando agora, né, essa aprovação dessa BR do Mar no Senado. Inclusive, tem notícias hoje no jornal sobre isso, que deve ser pautada, e nós vamos aguardar. O ministro conversou comigo diversas vezes sobre esse projeto BR do Mar, nós participamos de algumas conferências junto, a gente está bem otimista. Senti falta da deputada no Summit, eu sei que você estava bastante complicada na sua agenda, mas um pouco mais para frente a gente vai falar dessa proximidade do Porto 360 com a deputada federal. Rosana Vale. Deputada, a gente está vivendo um momento extremamente democrático agora, né? Você está em processo de votação aí, as pessoas... eu estou aqui olhando para ver se estão vivendo a democracia, né? Você está em processo de votação e com exclusividade aqui para o Porto 360. Eu me sinto bastante feliz porque a gente está vivendo um momento democrático aí, onde a deputada está fazendo votação. Falando em democracia, né, Rosana? A gente percebe que as pessoas
tem a percepção de que o Porto vem batendo recordes e recordes de movimentação, mas a sociedade aqui, a região, principalmente metropolitana aqui da Baixada Santista, não sente isso se revertendo em emprego. O que está acontecendo, deputado? O que está de errado nas políticas públicas, não só na esfera federal, estadual, mas também municipal? O que aconteceu foi uma transformação nos portos mundiais. Você é testemunha disso também. Eu tive a oportunidade, há 10, 12 anos, visitar esses portos e acompanhar esse processo de modernização, de transformação e de transferência de uma mão de obra que era braçal para uma mão de obra especializada. Os serviços do porto não são mais como antes. Os empregos hoje são empregos especializados e, infelizmente, a nossa realidade do Porto de Santos não acompanhou essa transformação. Por isso que nós vemos o Porto batendo recorde, né, e não reverte necessariamente nos empregos. Reverte, mas não reverte aqui. Reverte em São Paulo, reverte nas pessoas que lidam com toda essa logística portuária, mas não estão no trabalho braçal. E os nossos trabalhadores não sofreram esse processo, infelizmente, não é culpa deles. Devíamos ter planejado melhor, né, essa passagem do porto braçal para o porto automatizado. Então, nós não vimos isso em alguns portos. Foram criadas universidades portuárias, o serviço foi aperfeiçoado, e hoje a gente corre atrás desse prejuízo. Então, a Baixada continua estagnada nos empregos por conta disso, se acostumou, né? Quando o Porto era... a maioria toda a família tinha um portuário, né? Eu mesmo sou filha de estivador, toda a família tinha um portuário, ele era bem recebido no comércio, porque pagava em dia, porque recebia bem, só que isso ficou lá no passado, infelizmente, né? Ou felizmente, para alguns setores melhorou, mas ficou no passado, e o trabalhador hoje não sabe lidar, porque também não se preparou, né? As empresas muitas vezes não se prepararam, o treinamento nos preparou, e hoje a gente corre atrás desse prejuízo, essa relação de porto com a indústria, que aqui a gente também não tem. A gente exporta muita matéria-prima e depois importa, né, já com o valor agregado. Exemplos clássicos aí a soja é um deles, né? A gente exporta a soja, importa mesmo o café, né? Quanto uma cápsula de café custa, né? Quando a gente vai comprar, e a gente importa, e às vezes vem escrito lá café brasileiro. Sim, Café brasileiro, né? Nas cápsulas, né? Acho que essa o chocolate, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu visitei a Bélgica, visitei os portos belgas. Eles não produzem um pé, eles não plantam um pé de cacau e produzem o melhor chocolate do mundo. Por quê? Porque eles importam a matéria-prima e agregam valor a ela e depois exportam para o mundo. Chega a ser inacreditável. Eu em reunião de pauta, né, a gente para tratar de seminários ao longo do ano de 2021, que vão ocorrer dentro do Grupo Tribuna, deputado, eu coloquei um seguinte questionamento, né? Como é que a gente recoloca a mão de obra atual e como é que a gente desperta o interesse desta nova geração que está chegando? Eu acho que isso é uma grande questão para que a gente possa debater. Deputada, quero te provocar, como eu sempre o faço, né, nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos. Eu sei que você está aí acompanhando a votação, a gente percebe isso, né, um momento democrático único, como eu disse anteriormente. O destino do Porto de Santos, Rosana, a gente fala aí de uma gestão técnica, né? As pessoas defendem muito isso, a gente percebe isso rotineiramente no debate dentro do setor portuário e outros setores também. Mas o destino do Porto de Santos, deputada, ainda está sendo decidido nos corredores de Brasília? Bem menos que antes, mas está. Enquanto não houver essa descentralização, desestatização, ou seja, conforme for decidido nesse novo modelo que está sendo estudado, esse estudo deve ficar pronto ainda nesse primeiro semestre, essa é a promessa do Ministério da Infraestrutura, descobrir qual é o melhor modelo para o Porto de Santos. Eu, como falei, visitei vários portos, sei que não faz parte de uma prática mundial
o porto ser privatizado, a autoridade portuária ser privatizada, mas ela fica normalmente com uma comissão que é do município, que é uma tripartite, e é isso que eu entendo para o porto, mas já melhorou bastante. Deixamos no passado e não queremos nunca mais ter de volta aquele modelo de somente indicações políticas, ocupando os espaços estratégicos no Porto de Santos, pessoas colocadas ali politicamente que loteavam o nosso porto e não entendiam sequer do que se falava, né? Presidentes presos. Então, eu espero que isso tenha ficado no passado. Hoje a gente vê uma administração técnica preocupada em bater recorde, preocupada em gerar recursos, mais preocupada também com a relação porto-cidade, aberta ao diálogo. Muito disso vai do entendimento do ministro da Infraestrutura, que eu não me canso também de elogiar o trabalho dele, um trabalho muito sério, e nós temos que comemorar essa nova fase do Porto de Santos, mas temos muitos desafios pela frente, como você falou, a questão do emprego, como vamos gerar emprego para a nossa população, como vamos qualificar a nossa mão de obra, que está perdendo cada vez mais postos de trabalho e é um caminho sem volta, como vamos fazer isso? Vamos ter que pensar, e esse modelo de desestatização do porto também tem que ser discutido com os segmentos que atuam no porto, com os empresários do setor, para que contemple, né, as nossas necessidades. Não é só privatiza e pronto, não é assim. O porto é nosso aqui, né? O porto é do Brasil, o porto é do mundo, mas o porto também é das nossas cidades aqui, Claro. que as cidades colhem o ônus e tem que colher o bônus. Bato muito também nessa tecla de melhorar a relação porto-cidade. Vi exemplos mundiais de portos que chegaram em determinadas regiões degradadas, com alto índice de violência. Auckland, nos Estados Unidos, é um exemplo disso, e conseguiram integrar toda a população do entorno, e hoje a população comemora o fato do porto estar lá. Áreas de lazer, áreas culturais, isso é importante também, né? Dá essa sensação de pertencimento, essa sensação de que o porto está colaborando também com o desenvolvimento do entorno. Deputada, eu confesso que eu tenho esse sentimento de pertencimento, né? As pessoas aqui em Santos e na região, elas naturalmente sentem-se dona ou apropriada do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, né? Tem uma representatividade mundial, mas a gente se empoderou do porto, muito pela relação que a gente tem histórica com o porto, como você mesmo disse, né? Você é filha de estivador, eu também tenho relação, minha família toda vem da área portuária, e a gente percebe isso. Quero provocar um outro tema que me preocupa bastante, deputado. A gente falou da questão da empregabilidade, a gente falou agora da desestatização, mas eu venho acompanhando uma série de economistas, né, que estão indo de encontro, né, ao que o ministro Tarcísio vem pontuando. Eu acho o Tarcísio o ministro dos ministros, né, vem desenvolvendo um trabalho fantástico no nosso país. Mas muitos economistas dizem que não tem ambiente político para que a gente possa desestatizar os portos do Brasil. Codesa já começou a ser muito confuso lá em Vitória, né? E aparentemente me parece que Santos está indo no mesmo caminho. Como é que está o termômetro em Brasília, deputada? A gente tem ambiente para 2022 partir para esta questão da desestatização, privatização, qualquer que seja o nome? Eu creio que tem, sim, que é o caminho, que deve acontecer. A partir da entrega desse estudo que está sendo financiado pelo BNDES, onde a gente vai ter um modelo que melhor se adequa à atividade do nosso porto, a partir daí vamos fazer audiências públicas, eu confio bastante. E, inclusive, falei com o presidente Bolsonaro, com o ministro da Infraestrutura, a respeito da contrapartida. Qual é o nosso grande entrave aqui na nossa região? É a ligação seca. Fazer com que essa região se desenvolva através dessa ligação que vai beneficiar toda uma região. E há um pedido meu, um entendimento também nesse sentido do próprio ministro e até do presidente, de que essa grande obra que não tem recurso, né, para fazer, que ela seja incluída na contrapartida desse processo de desestatização.
ou seja, o grupo, a empresa, o consórcio que assumir a administração da autoridade portuária vai se encarregar de construir essa ligação, porque a gente viu o governo do estado acenando com a ponte, viu também os setores portuários contrários, porque inviabiliza a expansão das áreas do porto, as manobras dos navios. E como se resolve isso? Bom, então é contra a ponte, mas cadê o dinheiro para o túnel? Então, nesse processo de desestatização, vai entrar essa contrapartida. Já tenho essa garantia do próprio ministro da Infraestrutura. Então, eu acredito que vai sair do papel. Eu sei que tem problemas lá no Espírito Santo, mas está andando, mesmo que a passos mais lentos, mas a privatização, a desestatização está andando. E, na sequência, será a vez do Porto de Santos e a vez também dos empresários, dos trabalhadores discutirem, né, como esse processo se dará. Eu concordo e já me posicionei anteriormente, já vi a sua posição também na mídia, de um modo geral, em relação ao túnel, né? Os portos do mundo estão destruindo ponte para criar ligação seca através de túnel, né? E não faz o menor sentido o maior porto da América Latina construir uma ponte para que possa limitar, evidentemente, a navegação no canal do Porto de Santos. Eu escrevi até uma matéria, Rosana, falando sobre isso, né? E eu perguntava se navio cresce para cima ou para baixo, né? Então, normalmente, para quem é de projeto, sabe que o navio cresce para cima. Então, não vamos colocar uma barreira física no meio do nosso canal. Deputada, você vem fazendo projetos de lei relacionados ao setor portuário. Você falou da indústria, né? Você está olhando para construir um projeto de lei para fazer a relação também do porto para com a indústria? Porque a gente percebe que nos portos do mundo o que gera emprego é a indústria, né? Muito próxima do porto. Você está ao olhando lado do porto. Você está olhando para isso? Então, eu tenho feito o meu papel como deputada de pleitear, de apontar o problema, né? Não tenho a chave do cofre, mas eu entendo também que a gente vive um período de retração mundial, né, de investimentos, e se agravou ainda mais por conta da pandemia. Mas é o meu desejo também que o Porto de Santos crie essa relação. Seria bom para todos, né, para o valor agregado das mercadorias, não precisaríamos estar exportando tanta matéria-prima, mas em vez do café, mais a cápsula, tudo, né, é criado. Eu vi, acho que, não me lembro qual porto que foi, não sei se foi na Holanda, até a banana que chegava da Costa Rica, ela era processada, virava farinha, virava vários subprodutos, e aí então ela era exportada. Não a banana que chegava, eles compravam da Costa Rica, do Equador, e processavam, transformavam ali numa área do lado do porto, e aí sim elas eram exportadas. Veja que sonho, né? Que sonho, né? Que sonho para o nosso porto. E não é debatido isso só agora, né? Isso já vem sendo debatido há muito tempo. Por que a gente não consegue, né? Essa falta de investimento, falta de acreditar também. Isso, o Brasil inteiro sofre com isso, na indústria. Temos problemas com impostos, né? As indústrias se instalam aqui, não tem segurança jurídica. E a gente espera que essas pautas sejam destravadas no Congresso, né? Ajuste fiscal, a reforma tributária, mas, infelizmente, temos que... Agora eu tenho uma votação. Olha, a democracia... Posso parar um pouquinho? Claro, vamos lá. Eu vou deixar gravando aqui, deputada, porque as pessoas... Ela está me avisando aqui. As pessoas estão acompanhando um momento democrático, né? Um deputado fazendo a votação. Não é todo dia que a gente acompanha isso, né? Você está tendo a oportunidade, a gente tem uma audiência enorme, olha lá, a deputada fazendo a votação, muito legal a gente poder acompanhar esse momento. Fica à vontade, eu acho que as pessoas vão ter oportunidade aí de admirar, de acompanhar esse momento de votação de um congressista no nosso país, exercendo a democracia, né? Tá aí. A democracia... Responsabilidade, né? A responsabilidade, não tenha dúvida, isso é prioridade para o nosso país. Eu quero já também voltar aqui com o meu depoimento que eu disse anteriormente, percebo aí a posição da deputada Rosana Vale, sempre
votando com os valores e com os princípios dela, apesar das inúmeras críticas que a gente acompanha. Não estou aqui defendendo o mandato da deputada, mas sendo bastante justo, porque eu quero crer que são políticos assim que a gente precisa no nosso país para que a gente possa mudar a relação que a gente tem da sociedade com os políticos. Votou, deputada? Votei. São vários destaques ao longo do dia. Ontem a sessão terminou 2h, hoje retornou às 10h, e vai ser o dia inteiro assim, que a gente está votando a PEC do auxílio emergencial. Sim, imagino que deve como estar eu falei, é necessário, mas da onde vai sair esse recurso? Da onde? De que setores? E aí é difícil tentar conciliar, é o chamado cobertor curto. A gente sabe que é necessário o auxílio emergencial, as pessoas estão sem comer, sem comida na mesa. E o país não tem recursos para se não tirar de algum setor. Então, a gente está adequando aí, votando. Eu não vou tomar muito... A gente está chegando ao final. Fácil. A gente está chegando ao final do nosso programa, deputado, não vou tomar muito mais seu tempo. Tenho mais 2 colocações só para fazer. A primeira, em relação aos cruzeiros de navio, deputada, porque a gente percebe que se construiu o protocolo para absolutamente tudo. E esse foi um setor que, apesar dos investimentos, e criação de inúmeros protocolos, não teve a participação absolutamente nenhuma do governo federal para que isso pudesse continuar ocorrendo. A gente percebe que no mundo já existe cruzeiro para lugar nenhum. A pessoa embarca e fica dentro do navio, ela não desembarca em outras localidades. Isso é um pouco do perfil do brasileiro. O brasileiro ele gosta de curtir o navio, muitas vezes. Por que não se construiu algo para que essa operação não parasse? E segundo, os cruzeiros voltam em 2021, deputado? Eu lutei muito para que eles fossem retomados na temporada que está terminando e não houve. Lutei muito, reuni o setor, reuni representantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Turismo, presidente da Embratur. Foram várias reuniões e várias tratativas, porque foi adotado um protocolo nos cruzeiros do Mediterrâneo, e esse protocolo dessas operadoras foi apresentado para a Anvisa para que fosse liberado. E esse protocolo incluía testagem do passageiro antes de embarcar, testagem do tripulante, medidas sanitárias a bordo, equipe médica, ou seja, só ia viajar quem quisesse, quem já tivesse tido Covid e tal, e não sairia do navio para contaminar, porque a pessoa pensa, vai sair do navio, vai contaminar. Não sairia só em grupos específicos, ou seja, foram uma série de exigências que foram atendidas e propostas, mas ainda assim a Anvisa não liberou a retomada dos cruzeiros. A gente entende, sabe que o setor sofreu muito, o turismo foi a zero, o setor de cruzeiros foi a zero, e agora vamos começar uma nova luta, se bem que esse é um momento difícil para se falar nisso, porque estamos no auge da segunda onda, colapso, faltam leitos, se pensar em cruzeiro agora seria... ruim, não seria viável. Agora, nem a Anvisa, nem o setor, acho que vai voltar a discutir isso nesse momento. Mas a gente sabe que o turismo precisa ser retomado. Vamos crer que vamos vacinar toda a população. Agora é vacina, para que depois disso a gente consiga se restabelecer, respirar, a população está muito amedrontada, com razão, a gente sabe disso, e só tem uma saída, não é se fechar, não é ficar com medo, porque enquanto não tiver vacina, nós vamos estar nos contaminando. Então, a gente tem que vacinar a população, só tem essa saída. Sem sombra de dúvida. Deputada, a gente chegou ao final do nosso programa. Antes de encerrar, quero fazer mais um depoimento meu. Agora estou nesse grupo fantástico que você já esteve também, o Grupo Tribuna, o maior veículo de comunicação que a gente tem na nossa região, que é afiliada do maior veículo de comunicação do nosso país. Fui convidado a fazer parte desse projeto chamado Porto 360 e estou construindo uma série de novas narrativas e tratativas. Gostaria de hoje
aproveitar a oportunidade para te fazer um convite. Nós vamos constituir a Confraria do Porto, com os principais executivos do segmento portuário. E eu gostaria de te convidar para ser a madrinha dessa Confraria do Porto, para que a gente pudesse, deputada, trazer os temas em pauta, como a gente está debatendo empregabilidade, atraindo também o município, a federação, e eu acho que você é a representatividade hoje do setor portuário nessa classe política. Então, eu gostaria, em nome do Grupo Tribuna, de te fazer este convite para ser a madrinha da nossa Confraria do Porto. Eu aceito com prazer o que eu puder contribuir. Você entende muito de Porto também, eu acho que nós temos muito para somar, para colaborar, para que o nosso Porto cresça cada vez mais, que gere emprego para o trabalhador, que essa relação de Porto-cidade se aprimore. Então, pode contar comigo. Eu tenho um bom relacionamento nos ministérios, aqui com o setor também. Tivemos grandes conquistas na área portuária, o plano de previdência dos trabalhadores ligados às companhias docas, depois de 10 anos na iminência de ser extinto por conta das dívidas, de ser liquidado, nós conseguimos fazer um acordo, foi um mérito do nosso mandato, sou muito orgulhosa disso, eu sempre encontro o trabalhador na rua que me agradece por ter conseguido proporcionar, junto com o Ministério, a Secretaria Nacional de Portos, esse acordo com as patrocinadoras e livrar esses assistidos dessa ameaça constante que há mais de 10 anos paira aqui por causa das dívidas. Então, conte comigo, tudo que eu puder fazer para colaborar com essa confraria, eu farei. Muito legal. Rosana, a gente chegou ao final do nosso programa, sempre um bate-papo muito gostoso com você sempre nos atendendo, quero muito te agradecer a tua presença aqui e, francamente, falando agora dentro do Grupo Tribuna e para o setor portuário, eu vou usar a termologia, se você me permitir. Liga para a madrinha. Vou ligar para a madrinha, claro, e a gente vai reivindicar o que é necessário. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho, que você mostre cada vez mais os bastidores para aproximar a população. Foi muito bacana você no guindaste, subir na escadinha do Prático. Já subiu? Já subi, vai ser o programa de estreia na grade, até por sinal. Então, deu um spoiler aqui, nem poderia. Então, porque é assim, né? A vida da nossa região está ligada ao porto, as pessoas conhecem. Eu cresci ouvindo falar da parede da estiva, né? Meu pai falava, eu vou para a parede, eu ficava imaginando de criança o que seria essa parede. Então, muita gente está do lado do porto, a população, mas não sabe como o porto é, né? Que cada navio é um país, né? Que tem tanta curiosidade para mostrar, é uma universidade o nosso porto, de ensinamento, né, a cada dia. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, desburocratizando o porto, mostrando o porto para quem é da região. Eu agradeço. Se eu puder te pedir, vou falar assim, madrinha, fala baixinho, porque esse negócio já está virando moda. Então, eu estou indo operar absolutamente tudo. Daqui a pouco eu estou mergulhando e tirando ferrugem do navio. Então, fala baixo, não incentiva, não. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada. Como você percebeu, o papo aqui é sempre de altíssimo nível. Porto 360 vai ficando por aqui e eu volto semana que vem, movimentando muito mais que informação. Forte abraço e até lá. Porto 360. Apoio Modal GR. Regent Corporation. Apoio institucional.